Cara, você ainda consegue ter opinião própria. Ou já é só mais um se fulano falou, tá certo? Fala galera, opinador na área, tudo beleza com vocês? Quarta é dia de boteco, então chega mais, puxa uma cadeira e bora conversar. Como foi tua terça, tudo certo? Mano, a minha foi só em casa. Limpando, cuidando de cachorro e cozinhando. Véi, não parou de chover um segundo. Nem coloquei a cara pra fora de casa, até ia sair, mas com a chuvona que tava dando, fiquei em casa mesmo. Ah, e também tenho jogado bastante FIFA Street, Fórmula 1 2006 e Tony Hawk's Pro Skater 2. Bateu aquela nostalgia. Baixei os emuladores, comprei um controle, e tô perdendo umas horinhas nisso aí? Hahaha, com o tempo que tem feito aqui, nada melhor do que isso. E também vendo muito filme. Aliás, falando em filmes, meu amigo, se segura porque vem coisa boa por aí. Inclusive sobre a MMS Soluções, se tu curte o filme, curte ter uma filmoteca, ou mesmo só tá afim de organizar tudo que já assistiu, fica ligado por aqui. Vou falar mais nada não. Hahaha. Então, já pegando esse gancho, vamos de momento IAS, é só metade por enquanto. Então já se inscreve e ativa o sino para não perder nada. Mas vamos ao papo de hoje. A pergunta que eu fiz lá no começo não surgiu por causa de uma única situação. Na verdade, ela veio da junção de várias coisas que eu fui observando. E quer saber? Começou a fazer muito sentido? Vamos ser sinceros. Parece que o pessoal anda perdendo a vontade de ter a própria opinião, de pensar por conta própria. E calma! Ter opinião própria é completamente diferente de concordar com alguém. A pergunta que eu fiz lá no começo não surgiu por causa de uma única situação. Na verdade, ela veio da junção de várias coisas que eu fui observando. E quer saber? Começou a fazer muito sentido? Vamos ser sinceros. Parece que o pessoal anda perdendo a vontade de ter a própria opinião, de pensar por conta própria. E calma! Ter opinião própria é completamente diferente de concordar com alguém. Eu não tô dizendo, ah, tu pensa igual ao fulano, então tu não tem opinião. Não é isso. A questão é observar, conhecer, concordar, discordar e construir o teu próprio ponto de vista. Hoje em dia parece muito mais fácil fazer o seguinte: se fulano falou que isso é bom, então é bom. Se ele falou que é ruim, então é ruim. E pronto. Essa passa a ser a minha opinião também. Aí entra a pergunta principal. Tu teve o mínimo de curiosidade de procurar saber sobre aquele assunto? Ou simplesmente ouviu alguém falando e decidiu concordar? Porque o problema nunca foi concordar com alguém. O problema é tu nem saber exatamente com o que tá concordando. Falta embasamento. Falta curiosidade. Falta vontade de conhecer antes de formar uma opinião. Exemplo. Ah, filme tal é muito chato. Tá. Mas tu assistiu o filme? Não. Ah, beleza. Pelo menos viu o trailer? Não. Tá bom então. Leu a sinopse? Procurou saber do que se trata? Também não. Então como tu pode dizer que não gosta de uma coisa que tu nem conhece? Ué, porque eu vi um vídeo de fulano. Ele assistiu e falou que é uma porcaria. Então se ele disse, é ruim, e se de repente tu assistir e gostar, aí quer dizer que o cara lá não entende de nada? Não, quer dizer só que aquela era a opinião dele. E se tu assistir e também não gostar, tudo bem, mas pelo menos agora tu vai ter embasamento para concordar com aquela opinião. Viu como muda? O que tu tinha antes era só a opinião de outra pessoa. Agora tu tem a tua própria experiência. Mano, procura pelo menos conhecer um pouco do assunto, não simplesmente ouvir alguém falar e sair repetindo aquilo como se fosse verdade absoluta. É por isso que eu sempre falo, o mais legal aqui no nosso boteco é justamente essa resenha. É trocar ideia, concordar, discordar, sempre com respeito, porque eu quero saber a tua opinião, concordando comigo ou não. E faço questão que tu deixe ela aí nos comentários, porque às vezes o teu ponto de vista pode mudar o meu, ou talvez não mude, mas pelo menos vai me fazer enxergar aquele assunto por outro ângulo. E isso já vale muito, porque ninguém é dono da verdade. Pega o futebol como exemplo. Mano, junto com política,
Acho que é um dos assuntos mais controversos que existem quando o assunto é opinião. Como tu sabe, eu sou São Paulino e acompanho vários canais sobre futebol. Mas vou falar de dois: o Rica Perrone e o Barolo. Os dois torcem para o mesmo clube. Os dois acompanham os mesmos jogos, mas muitas vezes enxergam a mesma partida de formas completamente diferentes. E é aí que a coisa fica interessante. É impressionante. Mesmo torcendo para o mesmo clube, os dois têm perspectivas completamente diferentes sobre o mesmo assunto. Muito também porque um costuma ser mais racional e o outro mais emocional. Mas isso não quer dizer que um torça mais ou menos que o outro. São apenas formas diferentes de enxergar a mesma situação. E quer saber o mais engraçado? Depois dos jogos, eu gosto de assistir a análise dos dois. E mano, eu consigo concordar com os dois, mesmo quando eles discordam completamente um do outro. E além disso, eu ainda tenho o meu próprio ponto de vista. Imagina juntar nós três numa mesa. Ia ser uma resenha daquelas. Hahaha. Outro exemplo clássico: comida, restaurante. Ah, eu não gosto de comer tal coisa. Esse restaurante é péssimo. Tá, mas tu já foi lá? Não. Meu amigo foi. Então quer dizer que por osmose, tu sentiu o gosto da comida também? Hahaha. Não é assim que funciona, né? E calma. Eu já sei que vai aparecer alguém dizendo: nem tudo na vida eu preciso experimentar para saber que eu não gosto. E eu também sei qual exemplo da quinta série vem logo depois. Eu não preciso dar o toba para saber que eu não gosto. Hahaha. Calma, amiguinho. O receio não é esse. O receio é fazer. E gostar. Hahaha. Calma. Foi só para descontrair a nossa resenha. E sim, eu concordo. Existem coisas que realmente tu não precisa experimentar para saber que não gosta. Vamos mudar o exemplo. Martelada no dedo. Quem é que gosta? Hahaha. Mas, pensando bem, tem os masoquistas por aí, né? Tá vendo? Até aquilo que parece impossível de alguém gostar. Sempre vai existir alguém que gosta. Mas o ponto principal é outro. Com a tecnologia, e principalmente com as redes sociais, a nossa forma de enxergar o mundo mudou completamente. Antigamente, se tu queria informação, tu precisava ir atrás dela. Jornal, revista, rádio, livro, ou conversar com alguém. Inclusive, com alguém que pensava diferente de ti. E era justamente esse contraste que ajudava a construir a tua opinião. Hoje é diferente. O algoritmo entende do que tu gosta. Tu curte um vídeo, assiste outro até o final, segue uma página. E pronto. Sem perceber, tu ensinou o algoritmo a só te mostrar conteúdos parecidos. E aí parece que todo mundo pensa igual a ti, quando na verdade, tu só passou a viver dentro da tua própria bolha. Vou usar o futebol de novo como exemplo. Por que será que para mim aparece tanta coisa do São Paulo? Porque eu sou São Paulino. Uma vez que eu comecei a curtir, assistir e seguir esse tipo de conteúdo, o algoritmo entendeu que eu gosto disso. Então ele faz o quê? Me entrega cada vez mais conteúdo parecido. E isso vale para praticamente qualquer assunto. Por isso que, às vezes, é importante sair um pouco da tua bolha, olhar o mundo além dela, escutar quem pensa diferente, mesmo que no fim, tu continue pensando exatamente igual, porque pelo menos, aquela opinião vai continuar sendo tua, e não simplesmente uma opinião emprestada. Então assim, na minha visão, na minha opinião, e tu pode concordar comigo ou não, o problema não é concordar com alguém. O problema maior é tu só concordar com alguém, sem procurar entender, sem pesquisar, sem refletir, sem construir o teu próprio ponto de vista. Mas agora eu quero saber uma coisa. O que tu pensa sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários a tua opinião, porque esse é o tipo de assunto que fica muito melhor quando vira conversa. E claro, agora é hora do momento completo. O momento Liask. Like, inscrição, ativar o sino e compartilhar. Hahaha. Fazendo isso, tu ajuda o nosso boteco de uma forma que talvez nem imagine. E eu agradeço demais por tu tirar um tempinho do teu dia para sentar aqui e trocar essa ideia comigo, certo? Então é isso. Um grande abraço, se cuida, e até o nosso próximo encontro. Valeu, fui.